Radar hoje a entrega da regulamentação da reforma tributária, a expectativa do governo para que essa votação aconteça no plenário antes do recesso parlamentar e também muita expectativa para esse encontro entre a equipe econômica e o presidente Lula. O Theo Cury destaca, Débora, que o foco dessa conversa será ajuste fiscal. E mais cedo eu falava com ele, mais do que ajuste nas contas, será necessário ali um ajuste na comunicação também. Pois é, na comunicação e, aliás, eu acho que o próprio ministro Fernando Haddad e Simone Tebet já estão bem alinhados com isso, só não ainda o presidente da República, porque os dois já chegaram a comentar em público que precisava diminuir um pouco o tom nessa comunicação do que a gente tem visto do presidente Lula. Tanto a gente teve Haddad ontem falando sobre isso no finalzinho da manhã, de que essa questão da autonomia do Banco Central, essa comunicação em relação à autonomia do Banco Central, por exemplo, e dos cortes precisava ser alinhada, e a ministra Simone Tebet defendendo a autonomia do Banco Central. E a gente sabe, Carol, que nos últimos meses, nas últimas semanas principalmente, o que tem pegado realmente no calo ali do mercado são essas duras críticas, né, que o presidente Lula tem feito, inclusive, em relação à autonomia do Banco Central, decisão do presidente do Banco Central. Tudo isso tem impactado bastante, inclusive, nessa cotação do dólar que a gente vem acompanhando, né, disparando, né? Então, no final das contas, isso vai estar na pauta. Já foi dito que eles vão discutir alguma solução, inclusive, também para esse dólar, Carol. A gente consegue acompanhar a trajetória do dólar? Vamos lá mostrar para poder o pessoal que está acompanhando a gente entender exatamente, Theo. Vamos despedir só uns minutinhos de você, tá? Mas a gente te ama. Você continua aqui com a gente, mas só para você entender, Carol, e o pessoal que está nos acompanhando. Inclusive, eu pedi para poder a gente colocar aqui a marcação do último dia ali de março, em que a gente ainda teve a cotação do dólar na casa dos R$4. Abaixo dos R$5. Pois é, R$4,98. E não faz muito tempo, Carol. A gente entra o mês de abril e perceba a disparada que a gente tem no dólar, justamente no dia 15 de abril, quando a gente fala do quê? Da mudança da meta do ano que vem. Para você ver como realmente o câmbio vai respondendo a essas incertezas que são geradas justamente pelas decisões e atitudes do governo, seja por uma comunicação falha ou seja por algo que coloque em risco o cumprimento da meta fiscal. No caso aqui da meta, a expectativa era que em 2025 tivéssemos um superávit, só que o governo revisa essa meta e busca equilibrar as contas em 2025. Pois é. Déficit zero, inclusive, para esse ano, essa meta de 2024, que muita gente não está acreditando. Já não acredita mais, mas aí coloca em queixa o seguinte, olha, se o próprio arcabouço né, colocado pelo próprio governo, ele não consegue cumprir, como que eu posso acreditar no que está sendo colocado e me programar ou investir lá para frente, médio e longo prazo, pensando em algo que não vai ser cumprido ou que pode ser mudado a qualquer momento. Por isso a gente já vê essa disparada de 4,98, a gente bate aqui em 5,28. A partir daqui, Carol, o dólar não voltou mais para baixo de R$5. E por todas as expectativas do mercado, deve se manter nesse patamar de pelo menos 5,20 até o final do ano. E aí a situação vai piorando, porque aí a gente começa a ter justamente aquelas entrevistas do presidente Lula ou em alguns eventos e que ele faz declarações que mexem muito com o mercado. Primeiro de tudo, quando ele começou a falar de que era preciso, não se tratava apenas de corte de gastos, mas era preciso entender se não precisava arrecadar mais para poder cumprir com meta. E aí isso também mexe com o mercado. Vai lá, o dólar sobe e vai para 5,41. Aí vem a decisão do Comitê de Política Monetária. A última decisão, a última reunião que aconteceu justamente aqui no mês de junho, dia 20. E aí Lula critica duramente a decisão do Banco Central. Fala que Roberto Campos Neto, ele está trabalhando não pelo povo, que está trabalhando para o mercado, faz críticas já duras e diretas ao próprio presidente do Banco Central. O dólar vai ali para 5,43. Depois disso, ele volta a falar de novo sobre cortes ou aumento de arrecadação. Mas, de novo, não colocando na meta realmente do governo cortes. E sim, continuar aumentando a arrecadação, rever algumas distorções que a gente sabe que tem. Volta a falar, inclusive, sobre a taxação de ricos, super ricos. Esse foi um dos tons também adotado por Lula aqui nesse período já no início de julho. Aí, depois, Lula volta a criticar novamente a autonomia do Banco Central. E isso já foi agora, dia 1º de julho. A gente bate os 5,67, ontem fechou 5,66, mais ou menos a mesma coisa. E aqui, Carol, foram duas falas em entrevistas que ele deu. Uma para uma rádio na Bahia, outra para uma rádio lá de Pernambuco, mas sempre mantendo esse mesmo tom de críticas ao Banco Central, dizendo que Campos Neto ele tem uma visão política e que não trabalha para o povo realmente brasileiro, ou seja, que tem uma visão do presidente que indicou ele, no caso, o ex-presidente Jair Bolsonaro.
E essas duras críticas, inclusive também à autonomia do Banco Central, que a gente sabe que ele elevou o tom, tem refletido nesse dólar que a gente vê agora de R$ 5,67. É o risco das contas políticas com essas mudanças de meta e a não certeza de que a gente vai ter essa responsabilidade fiscal e também as duras críticas à autonomia do Banco Central. E já tem estudos mostrando que todo esse cenário interno realmente é o que tem pesado mais nessa conta aqui do dólar do que o que a gente tem visto acontecer na economia americana, viu, Carol? E aqui a gente acompanha a escalada do dólar e também a escalada das críticas do presidente Lula, Sim. né, Débora? Porque até então as críticas figuravam muito no presidente do Banco Central, no Roberto Campos Neto. Presidente Lula parte a criticar a autonomia do Banco Central, como você coloca pra gente. E bem marcado ontem, aqui, ó, quando vem a decisão justamente da taxa Selic, que foi o que aconteceu na última reunião, dia 20 de junho. E nessas entrevistas também, ontem ele fala em especulação e também fala em possibilidade de ação do governo. Pois é, que aí tem muito economista que já não concorda, por exemplo, com a intervenção do Banco Central nesse momento. O que seria uma intervenção do Banco Central agora, Carol? Seria o Banco Central colocar mais dólar no mercado, ou seja, fazer mais leilões de dólar no mercado. O Banco Central tem um bom caixa para isso, significativo, só que de acordo com grande maioria dos grandes nomes economistas do mercado, isso não estaria combatendo o principal problema, que são justamente esses aumentos de tom no discurso do presidente, essa comunicação falha, como tem dito o ministro Fernando Haddad. Ou seja, você iria queimar a caixa, mas não iria resolver o problema principal. Pelo menos é o que dizem alguns economistas. E aí fica a grande dúvida para hoje, Carol, porque foi o que Lula disse. A gente vai discutir alguma solução para esse dólar. Qual solução vai ser essa? É o grande questionamento, a pergunta de $1 milhão para essa quarta-feira, na expectativa por essa reunião que vai acontecer hoje. E o ciclo a gente continua, né? Porque o dólar sobe, aí pressiona a inflação. Exatamente inflação isso. Pressionada, os juros continuam altos. É isso, Débora. Porque quando a gente fala de dólar alto, o povo fica, o que eu tenho a ver com isso, né? Tem a ver com o pãozinho que fica mais caro na nossa mesa, por exemplo, uma das coisas que fica mais cara, né, Carol? Débora Oliveira, daqui a pouquinho volta para conversar mais com a gente. Tem muito destaque hoje da economia. Até já. Até mais.